Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Quem já sentiu a graça, o poder do Senhor Jesus nesta noite, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele está aqui para abençoar nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Eu peço que abram a palavra do Senhor no Salmo 147. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Para nós tratar nesta noite. Saímos daqui abençoados, querido. Amém? Salmo 147. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler somente o versículo 3. Sara os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Somente este versículo. Vamos falar com o Pai por mais um minuto. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos nesta noite, te glorificamos, te exaltamos. Nesta noite nós estamos aqui, Pai, nos entregando no teu altar, e estamos aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra, aquilo que o teu Espírito já ministrou ao meu coração para transmitir à tua igreja. Que o Senhor seja honrado, exaltado e glorificado por esta palavra, que nós possamos sair daqui abençoados, edificados, Senhor. Que o Senhor seja em tudo glorificado. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se, amado, e adorar a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, o tema desta nossa mensagem, desta palavra que o Senhor colocou em meu coração, é curando as feridas da alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aleluia. Às vezes é muito comum, hoje nem tanto, né? Não é, mas antigamente a gente via mais. Quando a gente passava em determinados lugares, lugar de movimento, como na Avenida Rui Barbosa, e muitas vezes ali você via alguém, um senhor, uma senhora, alguém ali sentado na calçada, com uma perna estendida, mostrando ali que havia uma ferida, né? Que tinha ali uma enfermidade, um machucado muito grande, evidenciando alguma coisa para que você pudesse abençoar a sua vida, lhe dar uma esmola, né? E era muito comum a gente ver, hoje quase a gente não tem visto isso, né? Mas agora a gente entende, amados, que muitas pessoas, elas mais estão sofrendo não com esses tipos de enfermidade, não com uma ferida exposta, mas muitas vezes está sofrendo com uma ferida que está na sua alma. E esta é aquela que muitas vezes dói muito mais na vida de uma pessoa. Pessoas que estão ali necessitadas por alguma coisa, um infortúnio da vida, a gente não sabe porque levaram elas àquela situação de uma miséria, e ainda por si enfermas. E às vezes o ferimento da alma é bem maior do que aquela ferida exposta. Amém? Aleluia. Então, amados, nós vamos olhar para a palavra, e nós vemos aqui que certamente o salmista, ele não está falando desta ferida que está exposta, desta ferida que está em alguma parte do corpo humano. Nós vemos que o salmista, ele começa o versículo dizendo, né?
do estado de condição do coração. Ele está dizendo, só Ele quem Deus, só Ele cura os de coração quebrantado. Aleluia. E aí ele emenda dizendo, e cuida das suas feridas. Aleluias. Então veja, queridos, que ele não está falando propriamente da ferida, da chaga, do machucado. Ele está falando de uma ferida que está na alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque há momentos, queridos, que não são as enfermidades físicas, mas prevalecem essas feridas abertas na alma. Aleluias. E isto vem mostrar, vem revelar que precisa-se de uma cura interior, que precisa ser tocado no seu interior pelo poder de Deus, por aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que, ou aquelas feridas que ninguém conhece, aquelas que ninguém é capaz de ver, porque quando nós temos alguma coisa exposta, alguém pode observar e dizer, tem um machucado ali. Mas quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para a sua vida, e elas não veem um machucado exposto, uma ferida, mas elas não sabem que pode haver uma ferida na sua alma. Elas não sabem porque elas não conhecem. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, nós sabemos que o nosso Deus, Ele sonda a nossa vida, e Ele conhece, só Ele sabe todas as feridas que possam estar abertas na nossa alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São feridas que precisam ser curadas. Amém? Elas precisam ser curadas. Louvado seja Deus. Veja, queridos, que por conta de situações assim, pessoas hoje não conseguem mais relacionar-se. Pessoas têm dificuldade hoje de um relacionamento novo. Não consegue ter um relacionamento, porque uma ferida foi aberta por conta de um relacionamento abusivo, por conta de uma situação, de um maltrato, de uma condição, e por conta disso, pessoas hoje, elas não conseguem mais ter um relacionamento para poderem ou ter uma vida a dois, voltar a construir uma família, um lar, uma situação, porque alguma coisa aconteceu, esta ferida ficou aberta, e Jesus precisa intervir, Jesus precisa curar esta ferida, para abençoar a vida de alguém, para trabalhar no seu coração, no seu interior. Somente Jesus pode operar, somente Jesus pode fazer isso, querido. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, a vida, ela pode ser ingrata em diversos momentos da nossa caminhada, e nós, queridos, sempre estaremos expostos a contrair estas feridas emocionais. Aleluias, amém? Glória a Jesus. E elas foram abertas, como eu já disse, na nossa alma, amém? Aleluias. E sempre elas acontecem por conta de um grande sofrimento, por conta de um trauma, por conta, aleluia, de uma dor emocional. E essas situações, elas chegam ao ponto de levar as pessoas a um ressentimento, leva a pessoa a uma grande mágoa, coisas que não são boas, coisas que não vão trazer benefícios na vida de uma pessoa, porque ressentimento e mágoa por uma situação vivida, por um trauma, por uma dor emocional, por um relacionamento, que não foi mal sucedido, ou qualquer situação que aconteceu, sempre vai trazer consequências, e consequências que não vão ser boas. Amém? Porque situações dessa natureza, elas sempre objetivam
afetar a nossa saúde física, ela vai trazer confusão na nossa mente, ela vai trazer o abalo emocional, aleluias, e ela não só prejudica, quanto também ela impede que nós tenhamos uma progressão espiritual, aleluias. Quando eu digo isso, aleluia, é porque situações que podem estar, aleluia, ferindo essas feridas na alma, elas impedem de nós dar abertura para Cristo, de nós abrirmos o coração para Ele, de nós nos entregarmos totalmente, de nós recebermos mais da sua plenitude. Há condições, queridos, que estão na vida de uma pessoa, que impedem elas de ter um relacionamento com a presença de Deus, da forma que Deus quer, aleluias. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Acaba impedindo ela de progredir espiritualmente, aleluia. Mas nós temos um Deus, querido, nós temos um Deus que tem todo o poder, aleluia, que não só pode, mas também deseja nos curar, seja qual for a enfermidade, seja qual for a ferida que está na alma, louvado seja Deus, seja qual for a situação, a dificuldade que nos oprime, Ele tem poder e tem autoridade para intervir na nossa vida e nos abençoar. Aleluias. Eu acredito que todos nós, queridos, algum dia já carregou essas feridas na alma. Se nós já fomos curados, nós glorificamos a esse Deus, porque já fomos curados. Mas se ainda precisamos ser curados em alguma área, se ainda precisamos desta cura, aleluias, o Senhor Jesus está aqui para abençoar nesta noite. Ele está aqui nesta noite para ministrar sobre a nossa vida, aleluias, para fazer esta obra poderosa, que somente a sua presença pode fazer, amém? Você crê? Amém, aleluia, diga glória a Deus, diga eu creio, Jesus, aleluia, aleluia. Amados, nós vamos analisar aqui pela palavra, amém, esta palavra que nós lemos, qual deve ser o nosso posicionamento, amém? E qual o caminho que nós devemos seguir diante da necessidade que podemos ter e buscar a cura dessas feridas, amém? Então nós vamos aqui nos posicionar diante da palavra de Deus, porque este é o caminho para que nós sejamos abençoados, amém? Se nós não nos apegarmos ao poder da palavra do Senhor, aos seus ensinos, ao que Ele, o Senhor, nos concede, para nós colocarmos, aleluia, todos esses sentimentos ocultos aos olhos dos homens, por terra, saírem da nossa vida, nós precisamos fazer isso mediante a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, aleluia. E eu quero com isto, aqui eu coloquei aqui algumas condições, né, para nós nos posicionar nisto, em nome de Jesus. A primeira delas, eu coloquei assim: reconhecer o que carregamos, amém? Reconhecer o que carregamos, aleluia. Amados, todo mundo sabe quando carrega um peso emocional. Todo mundo sabe aonde é a sua dor. Todo mundo sabe, querido, aleluias, porque quando coloca o joelho no chão, o rosto no pó, ou quando entra no seu quarto, às vezes nem para orar, mas muitas vezes para chorar, sabe qual é o peso emocional que carrega, amém? Aleluias. E muitas vezes
além, né, do que pode suportar, né? Aleluias. E é importante reconhecer o trauma que causou essa ferida, essa ruptura na alma, e buscar a ajuda de Deus. Amém? Aleluias. Porque essas feridas, como eu já disse, elas podem ser um impedimento para viver a plenitude de Deus. Então que muitas vezes nós chegamos ao estado de entrar para orar e não consegue orar, e não consegue sentir a presença de Deus, e não consegue dar abertura para o Espírito Santo. Por quê? Porque a ferida da alma, ela fala mais alto dentro do coração. A dor emocional, o abalo emocional é maior do que o momento de entrega diante da presença de Deus. Então Jesus, ele precisa derramar do seu bálsamo para curar essa ferida, para abençoar, para que você, quando chegar à presença de Deus, com teu coração inteiro, aleluia, você está livre de toda e qualquer acusação na sua mente, por causa do teu passado, por causa do teu trauma, por causa da tua dor emocional, por causa de qualquer situação que roubou a tua paz, que tirou a tua aquela condição que você tinha antes que alguma coisa acontecesse na sua própria vida. Você está me entendendo nesta noite? Você está conseguindo entender o raciocínio daquilo que Deus colocou no meu coração? Amém, querido? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, igreja, Jeremias 30:17, Deus disse assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Aleluias. Queridos, o Senhor estava falando com a nação. O Senhor não estava falando, quando Ele está dizendo aqui, te chamam de rejeitada, aquela que com quem ninguém se importa. Ele não está falando com a irmã, a israelita, a hebreia. Não, ele não está falando com aquela mulher do povo de Deus. Ele está falando com toda a nação, a Sião, a nação de Israel, ao povo de Deus. Mas ele está dizendo, aleluia, eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Aleluia. Porque todos estavam sofrendo com a condição do cativeiro, porque a nação toda estava sofrendo. Então ele não está falando porque era feridas nas pernas, nos braços, no corpo. Não, ele está falando da ferida emocional que abriu-se na sua alma, porque eles estavam sofrendo as condições do cativeiro. Aleluia. Mas Deus estava falando de cicatrizar e curar essas feridas, esta dor emocional, porque Deus estava falando sobre restauração. Aleluia. Ele estava dizendo: eu vou restaurar, eu vou curar esta dor emocional de vocês. O sofrimento que vocês estão passando vai ser tirado. Aleluia. Amém. Porque esta é uma promessa. Deus sabe que nós podemos passar situações dessa natureza, e sabe das feridas que se abrem, e Ele sabe como trabalhar e fechar e limpar e purificar, fazer a obra por completo nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Então veja que Deus está falando das feridas que são na alma. Amém. E a importância, primeiramente, de reconhecer o que carregamos. Amém. Eu preciso reconhecer, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso analisar aquilo que está, puxa vida, aquilo que me machucou, aquilo que me feriu, que causou essa ferida em mim. E é ali que eu preciso apresentar ao meu Senhor,
colocar diante dele e dizer para ele: é esta que eu carrego, a qual o Senhor precisa curar na minha vida, que o Senhor precisa agora derramar o teu bálsamo sobre a minha vida e arrancá-la de mim, para que eu possa mudar em todos os aspectos da minha vida. Aleluia. Mudar no relacional, mudar em todos os relacionamentos, em tudo, em todas as áreas, em tudo. É preciso às vezes isso da parte de Deus na nossa vida. Reconheça o que você carrega para apresentar ao Senhor. Amém? Segunda, perdoe de todas as formas. Aleluia. E isso é muito importante, amado. Perdoe de todas as formas. Amém? Aleluia. Você já ouviu falar, e nós já ouvimos isso, né? Eu já ouvi. Quantas vezes nós já não ouvimos falar alguém dizendo assim: eu não me perdoo, eu não me perdoo pelo que eu fiz, eu não me perdoo pelo que eu falei, não, eu não me perdoo. É? Quantas vezes? Agora olha para a situação, querido. Há pessoas que elas não perdoam nem a si mesmo, que dirá do alheio. Se muitas vezes nós não somos capazes de nos perdoar porque nós cometemos alguma coisa, porque nós fizemos errado, porque nós falamos errado, porque nós agimos errado, e nós não somos capazes de perdoar a nós mesmos, como é que fica quando nós precisamos perdoar ao outro? A dificuldade nisso. Amém, igreja? Agora, o perdão, ele é a peça-chave no processo da cura interior, querido. O perdão é o principal para curar a ferida da alma. Aleluia. Se não perdoar, querido. Agora observa, querido, o peso do perdão. O peso do perdão, ele equilibra-se com o peso do ressentimento, com o peso da amargura, com o peso do ódio. E aí eles ficam ambos assim, ó, nivelados. E quando se nivelam, você não sente mais o peso da ingratidão, você não sente mais o peso desta ferida na alma, desta dor emocional, você não sente mais esse ressentimento, você não sente mais. Por quê? Porque ali o peso do perdão, ele iguala todas as coisas, porque ele tem poder para repreender todo este mal que pesa sobre a vida de alguém que não é capaz de perdoar. Você está me entendendo? Aleluia. O perdão, ele é um contrapeso. O contrapeso que age sem que nós venhamos perceber. Puxa vida, querido, quando você libera perdão no mundo espiritual, você tira tanto peso que está sobre a sua vida. Aleluias. No mundo espiritual, aleluia, quando o perdão é liberado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, tem até demônios que saem, demônios saem da família, demônios saem das situações de pessoas, demônios saem, sabe por quê? Só pelo simples fato que foi liberado o perdão, porque enquanto não se libera perdão, ele tem legalidade em situações. E aí a situação não vai, não anda, não progride, não restaura, não muda, porque falta perdão. Mas quando esse contrapeso vem, mesmo que você não perceba,
O Senhor já trabalhou na sua vida, agiu em teu favor, já liberou você, já abençoou tua vida, repreendeu o mal, porque Ele olha para você, Ele olha para a minha vida, e Ele diz: ali tem perdão, ali houve perdão, ali aconteceu perdão, ali foi liberado perdão, e a bênção de Deus, ela vem sobre a vida de qualquer um que perdoa. Aleluia! Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aleluia. Paulo falando aos irmãos, Colossenses capítulo 3. Aleluia. Agora olha, queridos amados, como podemos ter paz com Deus se nós não perdoarmos? Como podemos ter paz com Deus? Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Mateus 6, o próprio Senhor Jesus, Ele diz que se perdoar as ofensas dos homens, o Pai lhes perdoaria. Mas se não perdoarem as suas ofensas, o Pai não vai lhes perdoar. Agora, como é que nós vamos ter paz com Deus? É possível, querido, é possível, irmãos, alguém se afastar de Deus. Escute, é possível alguém se afastar de Deus por saber que Deus não o perdoaria, pelo simples fato de que essa pessoa não é capaz de perdoar alguém. Você talvez possa ficar pasmado, mas tem pessoas que, se você falar para ele: olha, tem que perdoar como Jesus perdoou, porque se não perdoar, Deus não vai te perdoar. Aí é mais fácil ele falar: então não vou servir a Deus, vou sair da presença, porque eu não perdoo. Existem evangelistas, pessoas de tão duro coração, que ele prefere sair da presença de Deus do que ter que perdoar alguém que lhe feriu, do que perdoar alguém que lhe magoou, do que perdoar alguém que lhe pisou. Mas Deus não vai perdoar se nós não perdoarmos. Nós podemos encontrar pessoas capazes de dizer: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Isso é uma grande verdade, queridos. Infelizmente é uma grande verdade, porque nós chegamos ao ponto de ouvir coisas dessa natureza. E eu digo a verdade, e vai mesmo. E vai mesmo. Porque se não for capaz de perdoar, como é que o Pai vai perdoar? Nós perdemos a paz com Deus. Quem quer perder a paz com Deus? Eu não quero perder a paz com Deus. Aleluia. Amém, igreja? Você pode dar um glória para Jesus nessa noite? Aleluia. Porque as piores feridas não são as que estão à mostra, mas aquelas que ficam pulsando na consciência, fazendo chorar, fazendo sofrer. Por isso que eu disse no início, muitas daquelas pessoas que entram no seu quarto e ficam ali lastimando, chorando, sofrendo, remoendo aquela dor, avivando aquele sentimento, porque muitas vezes não consegue perdoar, porque muitas vezes não perdoa nem a si mesmo, quanto mais vai perdoar os outros, né? E aí como é que fica? Você está entendendo, querido? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Então precisa perdoar de todas as formas. Amém? É de todas as formas. Aleluia. Terceiro, depois do perdão vem a fé e a oração. Amém? Depois do perdão
vem a fé e oração. Aleluia. Amado, igreja do Senhor, alguém pode ter muita fé, amém? Pode orar demais, né? Mas se não agir em prol de perdoar primeiro, não estará cumprindo com a lei de Cristo. Aleluia. Depois disso, ter fé e orar são os passos essenciais na vida de qualquer cristão. Mas primeiramente tem que perdoar. Amém? Aleluia. Porque senão não adianta nada. Nossa, como ora. Você vê, tem vida de oração. Você viu que fé que tem? Uma fé tremenda. Mas quando fala de perdão, eu não perdoo. Que fé que é essa? Que oração que é essa? Amém? Quando nós olhamos para uma passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada, muito pregada, aleluias, Marcos capítulo 5, 25, a Bíblia diz que uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua, e a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela buscou nos médicos, mas ela gastou tudo que ela tinha, e cada vez ela piorava mais, ou seja, não tinha solução para ela. Mas quando nós olhamos para os versículos 27 e 28 de Marcos capítulo 5, está escrito assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aleluias. Então veja, queridos, que esta mulher, ela tem um pensamento de fé, ela tem um pensamento que vai se revelar em uma atitude, amém? E em todo o processo de cura, a fé, ela precisa ter o seu papel fundamental. Ela projetou a sua fé para aquele momento, o momento em que ela ia romper a multidão, até chegar aonde Jesus estava, porque ela já pensava consigo na sua fé: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Aleluia, glória a Jesus. E o resultado da sua ação, o resultado da sua fé, foi a cura. Aleluia, porque Jesus, ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Aleluia. Então você vê, querido, que a fé foi fundamental para que esta mulher fosse curada. Para ser curado de uma dor emocional, de uma ferida na alma, para ser curada de um trauma, para ser curada de alguma coisa, aleluia, que pesa no emocional de alguém, ou até uma enfermidade, seja ela o que for, de qualquer natureza, precisa ter fé. Mas tem situações que mesmo tendo fé, porque muitas vezes, querido, não é porque não tem fé, é porque a permissão de Deus é para ser daquela forma, e aí não tem como fugir, não tem como fugir daquilo que Deus determina, daquilo que Deus permite, mesmo que ele olhe e contemple que há fé na vida e no coração. Mas tem uma coisa: a fé, ela é suficiente para passar o processo, e se não for o caso de curar, ela é suficiente para a fé salvífica que nós temos da parte de Deus, para estar um dia com Ele na sua glória. Aleluia. Então esse é o processo da fé, amém? Qualquer circunstância, a fé opera em favor dos seus filhos, os filhos de Deus, os filhos do Senhor Jesus, amém?
Aleluia. Então, querido, quando nós olhamos, né, que esta mulher agora ela foi curada, não somente no seu físico, mas também no seu emocional, porque, como eu já disse, a pior ferida muitas vezes é aquela que não se vê, é aquela que está lá no quarto escuro. Porque esta mulher, se nós olharmos para a condição dela, aleluia, ela era rotulada como uma impura, ela era rotulada como uma desfavorecida de Deus, porque a lei mosaica prescrevia isto, era um fluxo contínuo, então impura, tinha que ficar apartada, separada da sociedade. Você imagina o emocional, imagina o trauma dessa mulher, imagina o que ela vivia, não por causa somente daquele fluxo contínuo, mas porque ela era excluída da sociedade, ferida na alma. Mas aí Jesus, naquele momento, ele não somente curou aquele fluxo de sangue, mas ele restaura ela, curando a sua ferida emocional, aleluia, porque a partir daquele momento, esta mulher, ela vai ter liberdade, aleluia, ela vai poder viver em sociedade, ela vai poder, aleluia, louvado seja Deus, glorificar a Deus, aonde quer que ela fosse, ela poderia honrar o nome de Deus, porque ela estava livre daquele mal, porque o Jesus, o Senhor, Ele mesmo disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então veja o processo da fé. Amém? Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia. Ter fé é essencial, com certeza. E na sequência, aplicar-se às orações. Primeiramente deve-se perdoar, já falamos sobre isso, mas aí depois vem a fé e vem as orações. Amém? Aleluia. Se queremos cura e libertação, se desejamos o poder transformador de Deus sobre nossas vidas, nós temos que orar. Não fique acomodado, ore. Não se entregue àquele momento que está tudo muito bom, né? Como a minha esposa costuma dizer, né? Quando o calo aperta, tem aqueles que vêm para a igreja, porque a coisa está difícil, aí vem para a igreja, né? Mas quando não, nem orar não ora, está tudo muito bem. Mas agora o Senhor quer que quando nós tenhamos fé, nós nos apliquemos em oração. Isso independe, querido, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Então não fique acomodado, ore e ore e ore. Tenha uma vida devocional, o teu momento, aleluia. Isso é muito importante, amém? Encha a sua mente, seu coração com a palavra de Deus. Rejeite toda a mentira, o engano de Satanás sobre a sua vida. Seja cativo somente à obediência a Cristo. Amém? Não fique preso, cativo com qualquer outra situação contrária, mas somente a obediência a Cristo. Aleluia. Texto conhecido da igreja, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então não se conforme, não se conforme, porque se tem alguma coisa pegando aí, uma ferida na alma, não se conforme com isso. O mundo impôs isso na sua vida, mas o Senhor Jesus é o Deus da sua vida, que vai te curar e te abençoar. Amém? Quando nós olhamos, para nós finalizarmos,
A Bíblia Sagrada, ela vai mostrar pessoas como nós, mas que também tinham o essencial, tinham fé, tinham comunhão com Deus, como nós temos. Pessoas que foram marcadas por traumas, feridas, que foram abertas na alma. Agora, quando nós olhamos para a atitude dessas pessoas, nós vemos que revela-se que elas foram curadas, que houve um tratamento, porque elas permaneceram firmes no propósito de Deus. Nós já falamos aqui, queridos, quando nós olhamos para a vida de José, José vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi caluniado, injuriado, foi preso, mas José entendeu uma coisa: tudo que Deus estava permitindo ele passar era para um grande propósito, aleluias. Tudo que Deus estava permitindo ele viver é porque Deus tinha uma obra para fazer na vida dele, na vida da sua família. É porque Deus tinha uma obra poderosa com o próprio povo de Deus na terra. Então José, ele aceita, e ele aceitando isso, ele é curado. Não havia na vida dele trauma, não havia nada daquele passado que ele viveu que pudesse perdurar, para que ele pudesse ser aquela pessoa descontente, aquela pessoa fragilizada pelo sofrimento que teve, como escravo, preso, amargurado. Agora, não, José não está amargurado, José está sendo um instrumento na mão de Deus, aleluia, porque ele foi curado na sua alma, querido. Você está entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia fala que Davi, depois que ele pecou com Betseba, depois que ele foi o responsável pela morte do esposo dela, Urias, a Bíblia diz que ele, num momento de quebrantamento, ele, lá no Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a tua salvação voluntária, aleluias. Então Davi, ele se prostra quebrantado, ele sabia do seu erro, do seu pecado, e Deus, o Senhor, ele diz: você vai ser poupado, Davi. Porque ele estava com o coração sendo tratado naquele momento. Aquela ferida que se formou foi curada, porque não são só os traumas que nós fazemos, coisas também que nós fazemos, elas muitas vezes perduram dentro de nós, causando feridas, porque nós fizemos. É por isso que eu disse, é preciso perdoar a si mesmo, porque quando nós fazemos alguma coisa, se nós não nos perdoarmos por aquilo que nós fizemos, aquilo fica também corroendo, ferindo a nossa alma. E Davi foi abençoado e curado, aleluia. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele não se abateu pela culpa, pela vergonha de ser perseguidor da igreja, mas ele permitiu ser transformado por Deus, e ele se tornou em um dos maiores apóstolos, aleluia, um dos maiores pregadores do evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Porque se fosse para ele viver com a culpa, sai, mas agora Jesus, ele entrou na minha vida, é verdade, ele resplandeceu uma luz, e agora eu o conheci, agora eu sou cristão, mas eu não posso servi-lo. Não, eu não posso. Quem sou eu? Perseguidor da igreja, encerrei muitos da prisão,
consenti na morte de Estevão, não, eu não. Ele não ficou remoendo-se em culpa. Ele se levantou como pregador da palavra, aleluia. Ele foi anunciar aquilo que ele outrora estava perseguindo, agora ele estava anunciando e glorificando a Deus, aleluia, sem ressentimento, sem culpa, porque o poder transformador de Deus vem e ele abençoa, amém. Pedro negou Jesus 3 vezes, aleluia, mas ele chorou com um profundo choro de arrependimento, e Pedro foi restaurado, foi levantado como um vaso cheio da unção e do poder de Deus, aleluia. Porque aquilo que Pedro fez, ele não ficou se martirizando. Ai, quem sou eu, Jesus? Eu nunca mais vou pregar tua palavra, eu nunca mais vou fazer tua vontade. Quem sou eu? Neguei 3 vezes, ainda disse que nem te conhecia. Olha aí, coisa terrível, né? Quem? Você estava com ele? Não, nem conheço. Você está entendendo, igreja? Mas não foi isso que aconteceu. Aquela ferida foi curada e ele foi abençoado por Jesus, amém, aleluia. Se nós queremos cumprir com os mandamentos da palavra, querido, nós vamos viver esta vida transformada pelo poder de Deus. O Senhor vai curar as feridas que estão na alma, louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nesta noite que Jesus está presente e que Ele vai curar toda a ferida, aleluia, levanta a tua mão para o céu, começa a glorificar e exaltar, porque Ele está presente para te abençoar. Se coloque em pé, igreja.